Vocês conseguem visualizar os slides? Todo mundo está vendo? Todo mundo me ouvindo? Sim, dá para ver. Figuras de argumentação? Isso, figuras de argumentação, teoria de argumentação jurídica. Deixa eu só ver se tem mais alguém entrando. No princípio, não. Professora? Sim. Eu acho que seria mais fácil, em vez da senhora colocar aí, falar para o pessoal abrir cada um abre no seu PC e vai acompanhando. Porque, pelo menos, quando alguém for querer entrar, fica caindo toda vez igual às outras aulas. Fica caindo. Toda vez que alguém entra, eu tenho que sair da apresentação para poder entrar e liberar. Então, fica mais fácil a gente abrir no nosso e pronto. De fato, acontece isso, sim. Espera. Na capa Você não colocou os slides. Espera aí que eu vou postar os slides. Ah, tá. Isso que eu ia perguntar agora. Vai ter coisa estranha aqui. Não, então, a hora que você falou, eu entrei daí no grupo para ver o que você tinha postado lá. Daí que eu vi que você não postou os slides. Mas não tem a aula? Não é essa aula? É o conteúdo dessa aula, mas é que tem os slides que eu montei. Os slides eu estou tratando um pouquinho mais, um conteúdo um pouco mais abrangente do que está na aula, e a gente vai fazer algumas atividades práticas também, ver se vocês conseguem abrir. Eu acabei de postar para vocês os slides. Ver se todo mundo está conseguindo acessar. É o último apontamento que tem do grupo, eu disponibilizei para vocês os slides. Por favor, quem está com o microfone aberto, eu vou pedir que vocês abram só quando for falar. Beleza, gente? Vamos lá? Então, a gente vai falar hoje sobre as figuras e argumentação. Primeiro slide que vocês veem, depois do título, então eu trago 3 fotos para vocês. Vocês estão conseguindo ver as fotos? Todo mundo está me vendo? Tá vendo Sim. As fotos, né? Não tá me Sim. Vendo. Bom, a primeira foto a gente tem a imagem de um evento que teve quando a Dilma era presidente. E a impressão que tem é que um daqueles cavaleiros que participavam do cerimonial, como se ele estivesse transpassando a espada na Dilma. Então, o que acontece? Quando a gente trata de argumentação, o que é a argumentação? A argumentação é a capacidade que a gente tem que ter de persuasão. Então, é a capacidade que a gente tem que ter de convencer o outro dos seus argumentos. Então, quando a gente trata de argumentação, a gente está tratando do quê? A gente está tratando do que é a verdade e o que é a mentira. Quando você lida com um processo judicial, o que é um processo judicial? Independente da área que você está lidando. Lembra que a gente já tratou em aulas passadas, você tem 2 fases. Então, eu tenho uma fase que eu vou narrar os fatos, o que aconteceu. E desses fatos eu vou fundamentar o meu pedido. Vou apresentar meu fundamento jurídico, meu pleito do meu pedido. Então, quando eu falo em verdade, eu sempre estou tratando de uma verdade absoluta?
É isso que se busca no processo judicial? O que vocês acham? Acho que não. É possível sempre se ter uma verdade absoluta? Só tem um processo que a gente trabalha com o que a gente chama do princípio da verdade real, que é no processo trabalhista. Depois vocês vão até estudar, quando vocês lidarem com direito do trabalho, vocês vão estudar sobre o princípio da verdade real. O que significa isso? No processo do trabalho... Eduardo, desliga o microfone. Professor, a gente está te ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Chiado, mas tá. Deixa eu ver direito. O negócio não está conectado direito. Melhorou? Tá um pouco chiado, mas melhorou. Agora dá para ouvir. Tá. Agora sim. Beleza. Então tá bom. Beleza. É que estava meio desconectado aqui. Então, o que é a verdade, o princípio da verdade real que ele vigora no processo trabalhista? O juiz, ele busca a verdade absoluta. Tanto que no processo trabalhista, a empresa, muitas vezes eu vou discutir horas extras. Então, a empresa, como é que ela vai provar se o funcionário fez ou não hora extras? Com cartão ponto. Beleza, ele vai e apresenta todos os cartões ponto que tem daquele funcionário. E o funcionário vem e apresenta uma testemunha. O que o juiz vai acreditar nessa uma testemunha? Ou, digamos que... Cadê o decisor? Entupiu o vaso. Cadê o vaso? Então deixa, depois eu vejo isso. Desculpa, gente. Mas o reclamante, ele traz como um rapaz que trabalha na portaria da empresa da frente da dele. Então, o que acontece? A hora que o funcionário entra e a hora que o funcionário vai embora. Eles se conhecem de vista porque eles se... Um não tem interesse no processo do outro. O que acontece? O juiz vai valorizar essa prova? Claro que ele vai valorizar. Ele não tem interesse no processo, ele não vai ganhar nada com isso, ele não tem amizade com as partes, simplesmente ele está servindo de testemunha. Por quê? Porque ele via a hora que entrava e a hora que saía o reclamante. Quando eu busco, num processo trabalhista, a comprovação de hora extra, qual que é a prova que eu busco? O que o juiz quer saber? A hora que o reclamante entra e a hora que o reclamante sai. Que é aí que eu comprovo a jornada de trabalho. Essa prova testemunhal, ela acaba tendo muito mais valor do que qualquer prova documental que é da empresa presente. Então, essa valorização das provas, ela é feita dessa forma somente na Justiça do Trabalho. Eu acabo desprezando, de certa forma, todas aquelas provas, todos aqueles cartões de ponto, eles acabam sendo desprezados por conta daquela testemunha que o reclamante trouxe. Por que acontece isso? Porque ela é uma testemunha que não tem interesse na ação, por causa que no processo do trabalho, eu sempre tendo a proteger o elo mais fraco sempre é o empregado. Por que ele é o elo mais fraco? Porque ele não tem como contratar um grande escritório de advocacia, ele muitas vezes ele é representado pelo sindicato da categoria que ele pertence, pelo advogado do sindicato, então ele não tem como fazer uma escolha. Ele não tem como ter o amparato jurídico que a empresa tem. Então, por conta disso, a valorização das provas é feita de maneira diferente. Então, quando o juiz, no processo do trabalho, ele vai em busca da verdade real, ele pode, se ele tiver dúvida das provas que forem apresentadas, transformar aquela audiência numa diligência.
eu estou discutindo dentro de um processo do trabalho um acidente de trabalho. E eu encontro em dúvidas referente à localização da máquina, como que é, se ela está atendendo ou não aos requisitos que determina a Lei de Segurança do Trabalho. A perícia apresentada não foi concluente. As provas apresentadas não foi concluente. O juiz simplesmente pode chegar para todo mundo e falar, agora a gente vai para a empresa. Pega o carro e vamos todo mundo para a empresa. Por quê? Porque eu quero ver o local aonde que aconteceu o acidente. Ele pode fazer isso? Na Justiça do Trabalho, sim, ele pode totalmente fazer isso. Transformar a audiência numa diligência. Por que ele pode fazer isso? Porque ele sempre vai em busca da verdade real. Já na Justiça do Trabalho, a gente não... Nas demais justiças... Sim, deixa eu fazer uma pergunta claro. nessa área. Mas o juiz vai até o local ou ele manda um perito ir no local? Não é regra, tá? Não é uma regra isso que eu estou te falando. Geralmente o juiz, às vezes, ele pode encaminhar, mas ele pode ter mandado fazer uma perícia e a perícia feita no local não foi conclusiva. As testemunhas apresentadas, vamos dizer, o réu trouxe uma testemunha que contradisse a testemunha do reclamante. Outra testemunha que a empresa trouxe também contradisse a testemunha do reclamante. A testemunha do reclamante, ela não foi muito segura no que ela disse. Ela meio ficou indecisa, ficou insegura. O juiz não tem como ele ter uma posição falando, não, isso realmente é a verdade real, é assim que os fatos aconteceram. Ele está em dúvida, ele pode vou transformar isso em diligência. Eu já vi na prática acontecer. Durante minha carreira, eu vi uma única vez acontecer isso. Mas, assim, é muito difícil, mas não é impossível. Tem a previsão, tanto no processo civil, tem a previsão para fazer isso, quanto na própria CLT. O juiz pode fazer isso, pode converter, vamos converter. Ao invés da gente, eu estou em dúvida, não estou certo disso, a gente vai converter essa audiência em diligência. Então, vamos até a empresa onde aconteceu o acidente de trabalho que eu quero ver o local. Ele pode fazer isso, não é regra, mas tem a possibilidade dele fazer isso. Só que essa possibilidade eu só tenho na Justiça do Trabalho. Eu não tenho essa possibilidade de converter a audiência em diligência num processo penal, num processo civil. Isso já não existe essa previsão. Agora, o que é o juiz civil, o que ele está buscando dentro do processo civil? Concluir qual a verdade que está sendo dita, qual é o melhor argumento que foi apresentado, quais foram as provas que estão corroborando esses argumentos apresentados. Então, o que é a verdade? Quando a gente fala em verdade, então a verdade, se você for ver a concepção dela no dicionário, é o que está de acordo com os fatos, a realidade, em conformidade com o que é real, com o que é autêntico, com a exatidão e a veracidade. Então, por isso que o juiz, ele busca o quê? Ele busca chegar o mais próximo possível do que é real. Eu não espero a verdade real dentro dos demais processos. Então, o juiz, dentro das provas que são apresentadas para ele, dentro de um processo civil, ele vai tentar chegar o mais próximo possível do que ele entende que aconteceu. Por isso que é muito importante, quando a gente faz uma narrativa, lembra que a inicial, a gente já fez até atividades anteriores envolvendo a inicial, a primeira atividade que vocês me entregaram. Então, a primeira coisa que eu vou comentar dentro de uma inicial, depois da qualificação dos partes, eu vou narrar os fatos. Então, por isso que na narrativa dos fatos, é primordial que eu narre com o máximo de detalhes possíveis, porque são nesses detalhes que eu vou complementar a minha inicial por meio das provas. Então, a prova testemunhal, ela serve para quê? Ela serve para complementar aquilo que eu disse na inicial, para corroborar o que foi dito na inicial, e não para dizer, e não para complementar e ir além. Por quê? Porque o juiz não pode julgar além do que está do que eu estou pedindo.
Se eu entro com uma inicial pedindo para o juiz, entro com uma inicial de investigação de paternidade. Então, eu alego que o João e a Maria tiveram um relacionamento e nasceu Jesus. Beleza? Então, o que eu estou alegando? Eu estou alegando que João e Maria tiveram um relacionamento. O que eu tenho que provar? Minhas testemunhas, minhas provas vão ter que provar o quê? A existência desse relacionamento e que Jesus é fruto desse relacionamento. Ponto final, acabou. Mas ele tem uma terceira pessoa nesse caso. Não, mas Jesus aqui a gente está falando, estou falando em hipótese, mas ele é uma criança. Então, eu estou provando, eu tenho que provar o quê? A existência desse relacionamento e que Jesus é fruto desse relacionamento. Então, minhas provas vão ser nesse sentido. O juiz, na sentença, ele não pode. O que ele vai decidir nessa sentença? Ele vai reconhecer ou não a paternidade de José. Acabou. Ele não pode, na sentença, falar, não, ó, realmente, José é pai de Jesus e ele vai ter que pagar os alimentos. Eu não pedi. Eu não pedi alimentos. Se ele conceder alimentos, quando José recorrer, a sentença vai ser reformada. Por quê? Porque não foi pedido na minha inicial. Então, assim, por isso que a inicial, ela tem que trazer eu tenho que trazer os detalhes, eu tenho que sempre dentro da minha inicial ir em busca do que é a verdade, ir em busca da verdade que eu quero demonstrar. Então, o conceito que a gente tem de verdade, então, é exatamente o que está no slide de vocês, no terceiro slide. Ó. A ideia de que prova pode trazer ao conhecimento do juiz a verdade dos fatos que ensejaram a demanda entre os litigantes. Então, o que o autor narra na inicial são as provas que ele vai ter que produzir. Então, são as provas, sejam elas documentais, sejam elas periciais, sejam elas testemunhais. São essas provas que ele deve produzir. É essas provas que o juiz espera que ele seja produzida. Deixa eu virar D5 que fica mais fácil. Então, quando o juiz ele busca a apuração, a depuração da verdade, o que ele está tentando fazer? Ele está tentando minimizar a interferência subjetiva. O que é interferência subjetiva? É quando eu vou lidar com a sua emoção. Dentro de um processo judicial, quando eu tenho que evitar ao máximo dentro do processo, agir com a emoção, peticionar no sentido de me envolver emocionalmente naquele processo. Por quê? Porque se eu me envolvo emocionalmente, eu deixo de apresentar argumentos objetivos. A gente próximo slide, já vou fazer a diferenciação das dois argumentos. Então, eu tenho que sempre trazer na minha petição, seja ela uma inicial, uma contestação, eu tenho que sempre demonstrar os conhecimentos dos fatos, quais foram os fatos que realmente ocorreram. E como que se deu a ocorrência desses fatos? Então, isso eu vou demonstrar por meio da petição. E o que eu vou fazer com a testemunha, com as provas que eu forem apresentar? Elas vão corroborar, elas vão fortalecer e confirmar aquilo que eu aleguei na petição inicial ou na contestação. Se for na denúncia que o promotor fez, para que ele precisa das testemunhas? Justamente as testemunhas servem para construir aquilo que ele denunciou, aquele crime que ele denunciou. Então, essa é a finalidade. Então, quando a gente fala em argumentos, a gente tem dois sentidos de argumentos. Eu tenho a argumentação objetiva e a argumentação subjetiva. Quando eu falo em argumentação, até tenho o desenho, o contra e os prós. Quando eu falo de argumentação objetiva, o que eu estou trazendo? Eu tenho que trazer a lógica.
Lembra que já na aula passada a gente falou sobre a lógica jurídica? Então, eu tenho que trazer a lógica jurídica para o juiz, eu tenho que demonstrar isso para o juiz. Como que eu vou demonstrar lógica jurídica? Lógica jurídica eu vou demonstrar por meio de jurisprudência, por meio de doutrina, por meio da lei, por meio das súmulas. Elas é que vão me ajudar a trazer a lógica jurídica. Então, a argumentação objetiva jurídica. Então, a argumentação objetiva não é, em que momento que eu vou usar da doutrina? Eu vou usar da doutrina, tem uma posição contraditória. E um dos doutrinadores, ele tem a posição que vai favorecer o meu cliente. Então, dentro da minha petição, eu vou trazer essa fundamentação, esse conceito, essa posição desse doutrinador, eu trago na minha petição. Para quê? Para eu corroborar o que eu estou pedindo para o juiz, para eu trazer mais força para os meus argumentos. Então, isso que é a argumentação objetiva. Eu vou realizar a perícia. A perícia, quando eu for fazer as alegações, quando eu for fazer os memoriais, quando eu for fazer sustentação oral, eu vou pegar e falar, a perícia, ela vem e confirma o que eu aleguei. Ela vem e confirma o meu pedido da inicial. Então, essa forma que eu vou utilizar da perícia, que eu vou utilizar das testemunhas. Por isso que eu tenho limite de testemunhas e por isso que não há necessidade de eu arrolar várias testemunhas. É óbvio que eu arrolo uma testemunha, ela tem conhecimento, ela presenciou, mas ela não é uma testemunha muito segura. Eu tenho uma outra testemunha que ela não presenciou todos os fatos, mas ela acompanhou parte deles. Eu posso arrolar as duas? Sim, por quê? Porque uma vai acabar complementando a outra, porque uma vai dar a posição complementar ao que a outra viu, ao que a outra presenciou. Então, nesse sentido, eu posso rolar mais de uma testemunha. E como que eu vou trabalhar isso? Não basta só eu arrolar testemunhas e depois, na hora, eu não fazer uso delas no decorrer do processo. Então, todas as testemunhas, todas as provas que você se utiliza com a finalidade de que ela possa trazer maior corpo, possa complementar o que você alegou, seja na sua inicial, seja na sua contestação, seja na defesa do réu num processo criminal. Então, essa é a finalidade das provas. E quando eu trato de argumentação subjetiva? A argumentação subjetiva, ela está ligada já à comoção, ela está ligada à emoção, tanto do orador, de quem está falando, de quem está escrevendo, quanto de quem está recebendo, do juiz. Quando que essa argumentação subjetiva pode ser de grande valia? Quando você está fazendo uma sustentação oral dentro de um tribunal de júri, quando você está fazendo uma oitiva de testemunha, o tribunal do júri, por que é de grande valia a argumentação subjetiva? Porque lembrem-se, o juiz, ele simplesmente vai aplicar a pena. Quem vai decidir se o réu é culpado ou inocente num tribunal de júri são os jurados. E os jurados são leigos. Então, o que eles vão entender? Eles vão entender daquilo que da história que você estiver contando. Não adianta você apresentar para eles argumentos jurídicos. Você tem que trabalhar com a emoção. Então, aqui, nesse momento, a hora que você vai trabalhar no tribunal do júri, aí sim é interessante você utilizar mais a argumentação subjetiva do que a argumentação objetiva. Então, nesse sentido. Tranquilo de vocês entenderem a diferença das duas argumentações? Sim. Eu entendi. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Tem uma atividadezinha que a gente vai fazer das duas, hein, hoje. Hoje tem uma atividadezinha que vocês vão fazer. Ainda em aula hoje, uma atividade, a outra vocês vão me entregar na próxima aula. Até a próxima aula daí. Eu trouxe para vocês duas decisões envolvendo o WhatsApp. Uma das decisões, que é do slide seguinte, é o do ministro Alexandre de Moraes,
que ele determinou o bloqueio das contas em redes sociais e do WhatsApp de 7 pessoas investigadas por publicarem ofensas contra a corte. Em decisão sigilosa, o magistrado diz que foram verificadas mensagens com conteúdo de ódio e de subversão da ordem. E a outra decisão, não sei se vocês se recordam, em 2016, que nós ficamos 24 horas sem o WhatsApp, Sim. Por conta de uma decisão de uma juíza do Rio Grande de Janeiro, que ela determinou a suspensão nacional do WhatsApp. Aí depois o Supremo Tribunal Federal reformou a decisão. Primeiro lugar, as duas decisões, a única coisa que elas têm em comum, a suspensão do uso do aplicativo WhatsApp. A primeira, em relação ao Alexandre de Moraes, ele poderia ter feito isso? Essa decisão dele, na opinião de vocês, ela foi uma decisão baseada na objetividade ou na subjetividade? Ixi, quanto grilo, eu tô perguntando. Na subjetividade. Exato, porque... Foi mais na emoção dele do Uhum. que ofendeu o STF, vamos colocar assim. Uhum. Então, qual que é o problema? A mesma coisa que acontece com os juízes, com os promotores, acontece com a gente. Quando nós agimos com argumentos subjetivos, o que vai acontecer com o processo? Qual a grande chance que tem? Ele vai ser procedente ou improcedente? Como? Não entendi a Quando pergunta. você faz uma petição inicial baseada somente em argumentos subjetivos, o que vocês acham que vai acontecer? Se eu fazer Argumentos subjetivos. Se eu fazer uma só com subjetivo, ele vai falar, ele está levando a ofensa para o lado pessoal, não tem nada de... Então... Aí o que ocorre? Você não tem a ausência dos argumentos objetivos acabam tornando a sua petição, que a gente chama, que o juiz vai determinar, de inepta. Por quê? Porque você não está fundamentando, você não está trazendo uma base jurídica, você não está trazendo uma base legal que justifique o seu pleito, que justifique a sua busca do judiciário. Da mesma forma como, o que aconteceu no Rio de Janeiro? A juíza não estava conseguindo, eles não estavam conseguindo controlar a venda de drogas por meio do WhatsApp. Então ela fez o quê? Suspendeu o WhatsApp de todo mundo. Eu acabei com o problema da venda de drogas. Só que daí o STF pode, por causa que não tem a condição de você organizar, você está demonstrando uma falência do sistema de segurança pública, você vai atingir os demais. Então, nunca você pode, porque eu quero o meu direito, eu vou prejudicar os demais. Eu não posso fazer isso também. Então, isso é uma decisão subjetiva. O que acontece? Uma decisão subjetiva, com certeza ela vai ser reformada. Os juízes fazem isso? Fazem direto, vocês vão ver. Demais. Dá conta até para o meu gosto. Já vi juiz fundamentar o valor de uma indenização de batida de carro por causa que ele tinha o carro da mesma marca do autor que tinha entrado com a ação. Isso é totalmente subjetivo. O que tem uma coisa a ver com a outra? Então, você vai fixar o valor, vai determinar uma condenação porque você tem o carro igual? Isso não é fundamentação. O slide seguinte que eu trago para vocês. O que aconteceu com o juiz Moro quando ele divulgou o grampo do Lula. Então, em primeiro lugar, ele acabou comprometendo até mesmo a escuta telefônica realizada, aquela prova praticada. Porque quando se tem a realização por meio da escuta telefônica, as partes que estão
tão grampeadas, elas podem até suspeitar do grampo, mas elas não têm certeza da existência do grampo. Porque se tivesse certeza, ela não usaria o telefone, não daria informações para a polícia. Então, a partir do momento que você vê que você vem e você torna aquilo público, você acaba prejudicando aquela prova que foi praticada. Porque você acaba atrapalhando o andamento do processo. Mas por que ele fez isso? Por causa que, pelos meios, ele agiu também com subjetividade. Porque ele sabia que, pelos meios jurídicos, ele não ia conseguir impedir a posse do Lula como ministro. E se ele tomasse posse como ministro, ele ia voltar a ter foro privilegiado e ia acabar prejudicando o processo. Então, ele agiu o quê? Totalmente envolvido com a emoção. Uma decisão totalmente subjetiva. Então, eu trago para vocês. Então, quando que eu vou ter uma decisão subjetiva? Quando o julgador, ele, em primeiro lugar, dentro de uma decisão judicial, de uma sentença judicial, o que a gente tem que entender? O juiz, ele não é obrigado a responder item por item da questão apresentada pela parte. Então, a parte apresentou uma inicial de 50 laudas. Dentro dessas 50 laudas, ela coloca mais de 20 pedidos. Na contestação, o réu, ele tem que contestar todos os fatos alegados. E o juiz, ele vai ter que analisar os 20 pedidos? Não, ele tem que analisar o quê? Ele tem que analisar qual que é o motivo para ele proferir a decisão ou não. Porque muitas vezes, dentro daqueles 20 pedidos, ele está englobando vários pedidos que ele podia fazer num só. Só que ele está fazendo de maneira detalhada. Então, o juiz, ele tem que se utilizar das provas e das questões de maneira que ele se sinta convencido. E esse convencimento, ele consiga dar decisão. Só que ele tem que motivar a sua decisão. Tranquilo? Vocês entendem isso? Sim. Então, o juiz, ele Só tem sempre aqui. o dever. Então, tô vendo, tá todo mundo aí? Vocês estão me ouvindo? Gente, tá todo mundo dormindo? Estão tudo dormindo, tem um monte de grilo aqui na sala. Tô ouvindo, professora. Estão tudo quietinho hoje, o que acontece? Ela não quis colocar o vídeo para não mostrar que tá comendo. Mais ou menos. Vou jantar 2 vezes hoje. O problema de ficar só em casa é que a gente só come, tem que tomar cuidado. Mas eu não tô de quarentena, eu tô trabalhando. Então fica mais fácil. Só de noite, é o tempo que eu tô ficando à noite, eu quero comer. Ainda bem que é só à noite, se fosse manhã, se fosse o dia inteiro, aí é complicado. Então, gente, o juiz, então, ele tem o dever de analisar de maneira detalhada argumentos que forem capazes de alterar o resultado e informar, na conclusão, quais foram os argumentos que levaram ele a conclusão e a decisão que ele tomou. Então, isso ele tem que trazer essa fundamentação, ele tem que detalhar isso. Isso é uma obrigação do juiz. Agora, a gente vai fazer... Deixa eu primeiro ver se eu consigo transmitir o vídeo para vocês aqui. Bom, a atividade que a gente vai ter, ela é sobre a PEC 171 de 93. Essa PEC é um projeto de emenda à Constituição Federal. O artigo 228 da Constituição Federal, ele determina que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeito às normas da legislação especial. Então, o que acontece? Todo menor de 18 anos, se ele pratica
qualquer crime não é considerado como crime sem ato infracional, ele vai sofrer as penas, melhor dizendo, as medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tranquilo, gente? Existe... Por que essa PEC que eu estou trazendo para vocês analisarem? Porque essa PEC já foi aprovada. Quando se trata de uma emenda constitucional, como que é o procedimento para sua aprovação? Essa PEC, ela já passou por votação da Câmara. Então, eu tenho, por ser uma emenda constitucional, ela tem que passar por uma votação na Câmara dos Deputados, sendo aprovados por mais de 3/5, pois ela volta, vai ser votada novamente, tendo que ser aprovada novamente por mais de 3/5. Votou 2 vezes na Câmara, aí ela vai ser encaminhada para o Senado. E no Senado também ela tem que ser votada 2 vezes também, para ela ser aprovada, ela tem que ser aprovada com 3/5 dos senadores. Não é dos presentes, são dos senadores. Sendo aprovada nas 2 casas, aí sim eu tenho a reforma da emenda constitucional. O que acontece com essa PEC e por que ela é importante? Porque ela já passou pelas 2 aprovações da Câmara e já está no Senado Federal. Então, só falta as 2 aprovações, as 2 votações do Senado Federal para a gente ter uma modificação do artigo 228. E o que ele trata? Ele reduz a maioridade penal. Ele reduz a maioridade de 18 para 16 anos. Só que essa PEC, ela não reduz a maioridade penal de maneira geral para todo e qualquer crime. Ela simplesmente reduz a maioridade para os crimes de estupro, latrocínio, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. Então, só para a prática desses 4 crimes, ela reduz a maioridade penal para 16 anos. O que significaria isso? A partir do momento que eu tenho uma reforma da emenda constitucional, então, todos os menores de 16 anos, sendo aprovada, os menores não, desculpa, os maiores de 16 anos, sendo aprovada essa reforma, eles passam a responder como se eles fossem adultos, como se eles tivessem 18 anos. Então, ao invés de eles sofrerem uma medida socioeducativa, eles serão presos na penitenciária. Ao invés deles responderem por uma infração, eles vão responder por um crime. Nós temos diversos posicionamentos referente a essa medida. Aqui eu coloquei para vocês, vamos ver se eu consigo transmitir pelo... Peraí, vamos ver se entra aqui, se eu consigo compartilhar com vocês a tela. Gente, vocês conseguem ver e ouvir? Estou vendo no vídeo, a Fátima Bernardes. Vocês conseguem ver aí? Então, eu tô vendo. Sim. Eu não tô ouvindo. Tá sem som. Tá sem som? Acho Então, que peraí. tá no fone. Porque tá no fone. Não entendi. Acho que é porque a senhora tá com fone, aí transmite direto pro seu fone. Não sei se é. Tá sem som. Provavelmente você tem que habilitar o som do sistema para reproduzir. Não sei como configura aí no seu lado.
Vocês conseguiram ouvir? Não. Não. Professora, faz assim, passa o link do YouTube. Passa o link do YouTube para nós e nós assistimos aqui e depois, daqui uns 12 minutos, a gente volta. Igual fizemos sexta-feira passada. Quinta-feira. Peraí, vou passar já. Peraí que eu tenho que abrir o slide aqui. Que ele até tá no slide também. Ele tá no slide? Tá. Tá até no slide e também tá no ambiente virtual. No AVA, vocês entram, ele já tá direto lá no AVA. Tô mandando para vocês, são 2. Esse é o da Janaína Pascoal e o do Vinícius Carvalho. Bem, eu tô vendo que tem 10 minutos, e o outro? O outro também tem uns 10, 12 minutos. Então daqui umas 8h10 a gente volta, então. Beleza? Bem, para mim tá ok. Tá ok, todo mundo? Todo mundo consegue assistir o vídeo da gente volta para debater? Ok. Então, beleza. Sim. Ok. Ok.